Dormindo com os pais, é certo ou é errado? Para debater este tema que é polêmico, a gente convidou a Anabel Cordeiro, que é especialista em sono infantil. E claro que você também participa com a gente, porque eu sei que você, deve viver muito essa situação. Anabel, obrigada por ter vindo. Né? E é um dilema mesmo, né? E me diga, pode ou não pode? Pode e não pode. E não pode. Bom, o arranjo com que a família dorme diz respeito somente a ela. Então, considerando isso, a família pode optar pela cama compartilhada ou não optar pela cama compartilhada. Né? Não há um julgamento moral sobre o que é certo ou errado. Entendi. Existe o estilo da família, aquilo que é mais confortável, que é mais prazeroso para todos. Mas é claro, uma família que opta pela cama compartilhada com os filhos precisa pelo menos seguir as regras de segurança para que todos durmam bem. E tem uma fase da vida da criança, né, antes da gente falar dessa questão da segurança, que isso é mais comum, que ela procura mais estar com os pais na hora de dormir? Tem. Tem a fase em que a criança busca mais esse aconchego e a fase em que os pais buscam também esse arranjo. A mãe espera com o pai 9 meses durante a gestação, o bebê nasce e aí de repente alguém diz, não pode dormir junto. É muito duro dizer isso para uma família, né? É uma decisão que cabe a eles. A Sociedade Brasileira de Pediatria não indica a cama compartilhada até os 6 meses de idade do bebê. Por causa de segurança? Exatamente. Por conta da questão da morte súbita do lactente, que são crianças que morrem até 1 ano de idade com um diagnóstico inconclusivo. Mas é duro dizer isso aos pais. Então, como uma alternativa, a gente propõe a eles que façam um quarto compartilhado. Que a criança não dorme na mesma superfície que os pais, então elimina vários riscos, porém a mãe tem o bebê ali próximo a ela, num bercinho que pode ser acoplado à cama. Eles estão no mesmo ambiente e traz muitos benefícios para a relação. E aí no caso de crianças maiores buscando a cama dos pais, pode ser, por exemplo, ela não está dormindo bem por pesadelo, isso pode acontecer também, Ana? Acontece com frequência. A criança um pouco maior, por volta dos 3 até 5 anos de idade, que tem alguns medos, ela já tem uma noção de medo e aí ela pode procurar o quarto dos pais. E aí, nesse momento, é importante acolher essa criança, validar esse sentimento de medo dela, porém, resolver a questão, o porquê ela tem medo, trabalhar isso com ela. Porque simplesmente colocar a criança na sua cama não vai resolver a questão definitivamente. Esse é só um sintoma. Qual é a raiz dela ter buscado o quarto dos pais? É o medo. Então, a gente precisa verificar que medo é esse, o que está acontecendo. E aí existem diversos exercícios que podem ser feitos com a criança. Eu quero saber desses exercícios, mas eu preciso reforçar você, mãe, pai, avós que estão acompanhando, 998-97000. Você pode participar aqui com a nossa especialista em sono, que é a Anabel Cordeiro. E aí eu fico pensando uma outra situação, antes da gente falar dos exercícios. Por exemplo, tá lá a criança reinando absoluta no lar. Aí vem um irmão, uma irmã que vai dormir no quarto dos pais. E essa criança pode, digamos assim, não, também quero. Isso também pode ser uma situação comum que os pais devem conversar, Anabel? É comum quando a mãe engravida numa segunda, terceira gestação, que os filhos busquem o quarto dessa mãe. É muito comum. Ela pode dormir também, seguindo regras de segurança, com todos os filhos, se ela desejar, se o parceiro dela estiver de acordo. Mas com a chegada do irmãozinho, pode ser feito também um processo gradual, uma transição gradual, respeitosa, para o quartinho das crianças. Mas se ela optar por todo mundo dividir o quarto, está tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nenhum. Né? E aí entra uma outra questão aqui que a gente quer discutir também, porque como fica a questão, né, da intimidade. Da intimidade desse casal. Porque às vezes a criança vai dormir todos os dias, de sábado, se torna frequente. Domingo. A cama compartilhada, ela pode ser um problema quando um dos pais coloca a criança para que sirva de muro entre o casal. Olha. E aí sim, esse adoecimento emocional de um dos pais pode ser um problema, porque a cama compartilhada em si não é um problema. O casal tem criatividade, tem outros cômodos da casa para explorar, então a questão da sexualidade, da intimidade, ela não fica prejudicada, mesmo porque surgem outros filhos depois. O problema maior é quando essa criança é colocada ali para suprir uma carência de um dos pais. Durante o aleitamento, a mãe
que amamenta, né, a criança pequena, ela tem a libido quase zero. Então, é muito comum a mãe colocar o bebê na cama para se separar do esposo, para afastar o esposo. E aí sim, então é um problema. Tem perguntas chegando para você, Anabel. Olha só. Minha filha está com 6 anos, a cama dela fica ao lado da nossa. Posso tirar de uma vez? É o Raul que pergunta. Tudo A bem, cama Raul? fica bem fica do próxima. lado, né? Pelo que eu entendi, ela faz um quarto compartilhado, né? Aham. O que acontece? A sua criança tem 6 anos, ela já consegue fazer uma autorregulação. Até os 5 anos, a criança precisa dos pais para se corregular. Então, a necessidade é maior. Nessa idade, ela já tem um amadurecimento maior. Pode ser que ela já tenha uma independência para passar para o quarto. A grande questão é, ela está preparada para ir de um dia para o outro? Porque se ela dorme há 6 anos nesse arranjo, pode ser que ela estranhe. Então, um processo gradual, se ela precisar de se ele, né, é o pai que está procurando ajuda, se ele precisar de uma ajuda profissional, existem pessoas que podem ajudá-lo, mas principalmente envolver a criança nesse processo de mudança de quarto. De repente ela criar a própria identidade dela no quarto. Sim, isso é muito importante. Aqui, outra ali. Participar da decoração, se for necessário e possível, fazer uma festinha de inauguração desse quarto. Se ela puder convidar primos, coleguinhas para irem conhecer, tudo isso é importante para a criança. Fica mais leve, ela se né, sente Anabel? pertencente àquele novo ambiente. A Denilza, a filha dela tem 3 anos, é a Giovana. Minha filha nunca dormiu no quarto dela. Peguei a cama e também coloquei colada a minha. A mesma situação do nosso amigo Raul, onde dormimos todos juntos. Não consigo deixá-la dormir longe de mim. A cama compartilhada também é um problema quando os pais seguram ali para a criança não se desenvolver. A criança de 3 anos pode já manifestar interesse em ter o próprio espaço, em ter o próprio quarto. Mas essa superproteção pode atrapalhar. Então é importante deixar a criança livre para ir para o quarto quando ela quiser, sabendo que ela pode voltar numa noite, em episódios eventuais, para o quarto dos pais. Mas essa mãe precisa trabalhar também a questão dela, a autonomia emocional dela e permitir que a criança desenvolva. Mesmo com 3 anos, ela pode já manifestar interesse em ir para o quartinho dela. E é importante respeitar essa vontade dela. A gente está conversando sobre cama compartilhada, os pais dormindo com... aliás, os filhos dormindo com os pais. A Anabel Cordeiro, que é especialista em sono infantil, continua conosco e claro que você também pode participar pelo 99897.000. Já volto com você, viu, Anabel? A gente está falando hoje aqui no Manhã Total sobre cama compartilhada. Será que pôr os filhos para dormir na mesma cama pode ser um problema? E eu estou conversando com a especialista em sono infantil, a Anabel Cordeiro. E você está dizendo que pode, que não pode. Exatamente. Né? Antes da gente falar sobre a questão dos exercícios, deixa eu trazer uma... Eu estava conversando com ela aqui agora há pouco, porque eu me lembro que quando menina, eu ia para a cama dos meus pais quando eu tinha pesadelo. E eles me acolhiam, né? Então, essa nossa conversa me despertou uma memória afetiva. E essa é importante, né? Importantíssima criar essa memória afetiva. Às vezes os pais não gostam, não é o estilo deles fazer a cama compartilhada. A minha sugestão é, num final de semana, nas férias, porque aí a pessoa não tem um problema de levantar no outro dia cansado, né? Por que não colocar o colchão na sala e dormir todo mundo junto, permitir que seus filhos acampem no quarto e façam um final de semana diferente, que tenham essa vivência diferente? Porque tudo isso vai favorecer a construção dessas memórias afetivas e são muito importantes. São mesmo, é de acolhimento, né? Exatamente, é muito gostoso, né? Nossa, eu fui lá na minha casinha. Minha filha tem 3 anos e dorme conosco desde que nasceu. E aí essa mãe está dizendo pra gente aqui, a D'Angela, que percebe que a filha dorme melhor com os pais. Algum problema? 3 anos. Nenhum problema. Se eles seguem as normas de segurança, não há nenhum problema. Tem pessoas que gostam de dormir junto, tem pessoas que não gostam. Essa criança provavelmente se sente acolhida ali no ambiente dos pais, dorme melhor e isso favorece o sono não só dela, mas da família toda. Talvez a mãe, se ela dormisse no quarto, a mãe tivesse que levantar várias vezes e aí estaria no outro dia cansada. Então dormir junto não tem nenhum problema. Tem eu não sei se é um amigo ou uma amiga porque não se identificou. E quando o filho de 4 anos tem ciúme dos pais e vai para o quarto? Não é acostumado a dormir com os pais, mas ele percebeu agora que a criança tem um ciúme
talvez por imaginar que os pais estejam dormindo juntos. Exatamente. O que ele pode fazer? Será que nessa casa está surgindo um assunto de um novo irmãozinho? Será que tem uma atmosfera diferente? Como que essa criança, que é uma esponja, tem absorvido esse ambiente diferente? Algo está acontecendo, então precisamos avaliar isso. Mas existem crianças, sim, que têm ciúme. É importante, 4 aninhos, ela já tem condições de conversar, tem uma compreensão, conversar com ela, explicar que os pais têm uma intimidade, que ela precisa ser preservada, que ela tem o quartinho dela, mas deixar o caminho livre para os momentos em que ela realmente não está conseguindo lidar bem com aquele sentimento, para ela procurar os pais. Mais perguntas chegando para Anabel Cordeiro. A Maíra: Mônica, minha filha tem 4 aninhos. Ela dorme sozinha no quarto, mas eu deixo a porta aberta, um abajur aceso para ela ir para o meu quarto quando quiser. Mas quando ela quer dormir comigo, nada faz ir para a cama dela. Tá tudo certo. Perfeito, ela deixa o caminho aberto, ela deixa uma luzinha indicando que se a criança acordar no meio da noite, e é muito possível que aconteça, ela não vai ter medo, ela vai saber ir ao banheiro, vai saber procurar os pais quando necessário. E como eu disse, até os 5 anos, é importante um adulto ajudar essa criança a se corregular. Um amigo nosso, o Bruno. Oi, Bruno, um abraço para você. A filha dele, Bruna, de 2 aninhos, às vezes acorda na madrugada e quer ir dormir na cama deles, né? Meu coração dói, claro que eu a levo para dormir conosco, mas a minha esposa não é muito favorável à cama compartilhada. A minha pergunta para a Anabel é a seguinte: a criança sofrerá se eu não a pegar para dormir comigo, ou é melhor deixá-la chorando? Deixar chorando jamais, de maneira nenhuma. Por que deixar chorando, né? Nesse caso, das partes, um dos parceiros não é adepto à cama compartilhada. É como eu disse, existe a possibilidade de criar um novo ambiente, colocar um colchão na sala e essa criança dormir junto. 2 anos tem a criança, ela ainda vive um período forte de fusão emocional, ainda está rolando um puerpério, então é importante esse contato e esse apego com os pais. Mas se a mãe não é adepta, tudo bem, temos que respeitar também a mãe, ela tem os motivos dela. Mas de vez em quando o pai dormir com a criança, e se fosse o contrário também, não tem problema nenhum. É saudável para todos. Você falou essa questão do apego, né? Porque a gente percebe em algumas histórias esse apego, o negócio que você não quer deixar aí de jeito nenhum. Como trabalhar essa questão do apego? É normal? É normal e é indicado que existe uma relação saudável de apego no sentido de vínculo. Mas a superproteção, onde você não permite que o seu filho cresça, evolua e se desenvolva, isso não é saudável. E aí muitos pais colocam os filhos na cama ou no próprio quarto e não permitem que eles tenham as próprias vivências, que eles construam o crescimento deles. Olha só, Ana Paula de Uberaba. Oi, Ana, um beijo. E a Rafaela Beatriz. Rafaela, um beijo para você, que nome lindo. Tem 8 anos e até hoje quer dormir com a gente. Tem algum problema? E a Ana Paula contou o seguinte: meu marido trabalha de segunda a quinta-feira à noite. E quando é final de semana, ela não quer ir pro quarto dela de jeito nenhum, quer ficar juntinho. Claro, ela tá com saudade do papai dela, né? Sabendo dividir esse tempo entre a mãe e a filha, não tem problema nenhum dormirem juntos. Mas se o pai, que também deve chegar louco de saudade dos filhos, quiser que todo mundo acampe no quarto, não há nenhum problema. Nenhuma criança se torna dependente, um adulto dependente, porque dormiu junto com os pais. Existem crianças que dormem sozinhas no quarto ou que dividem quarto com irmãos e são dependentes. Não é uma ligação direta de causa e efeito. A Iná, do bairro Planalto, diz o seguinte: até que idade a criança pode dormir com os pais? Eu acredito que ela tenha chegado agora para assistir Manhã Total. Até a idade em que for confortável para todos. Muito bem. E você falou a questão dos exercícios. Que exercícios seriam esses quando se trata de cama compartilhada? Exercícios para a criança ir para o quarto dela? Bom, se a criança tem medo e esse é o motivo dela estar ali com os pais, a gente pode trabalhar essa questão da segurança da criança, para que ela se sinta segura no ambiente dela. Se ela tem medo de monstros ou se ela assiste a algum desenho e fica impressionada, algum filme, Basti essa semana ensinou a fazer uns perfumes para ambiente. A gente pode fazer um perfume, né, um cheirinho para o quartinho da criança. A mãe coloca a criança ali para ajudar, vamos construir esse cheirinho e aí à noite, exatamente, antes de dormir, vamos lá espantar os monstros. E a mãe coloca a criança para bater atrás da porta, perto do guarda-roupa. É uma forma da criança se sentir segura. Ela, se tiver um objeto de apego, um boneco que ela gosta, uma bonequinha, talvez não use naninha mais, né, já seja uma criança maior, ela pode também se apegar a esse objeto.
tem condições também de forma lúdica trabalhar com essa criança, colocar um cartaz na porta do quarto, entende? Uma capa onde ela se sinta super poderosa também, mas para muito além de somente agir assim, permitir que a criança no meio da noite, caso precise, procure os pais. Dizer a ela que se for necessário e ela sentir vontade, que ela chame pelo pai, pela mãe e atender essa criança. Porque não é um passe de mágica e ela simplesmente resolve a questão do medo dela. Isso é com o tempo, com Exatamente. paciência, sabedoria, com muito respeito, né? com muita Muito empatia. Respeito. Exatamente. Muita gente participando, a nossa amiga Luciene, minha filha já vai fazer 9 anos, ela quer sempre dormir comigo, não aceita o pai nem me beijar. Ela fala que não vai deixar a gente sozinho para namorar de jeito nenhum, fica sempre nos vigiando. Até durante o dia ele não pode se aproximar. Num caso, assim, não conheço a dinâmica toda da família, mas me parece ser um caso extremo. Talvez a ajuda profissional seja muito válido nesse caso, porque é comum as crianças terem ciúmes. O pai dança com a mãe, a filha ou o filho, eu queria dançar também, dança comigo. Então são situações esporádicas que acontecem, mas num caso desse onde a criança fica em vigília o tempo todo, dia e noite, não está saudável para ninguém. Precisa procurar uma ajuda, Sim. assim, né, mais especializada. A Dark contou o seguinte pra gente: Mônica, minha filha de 10 anos dorme comigo na minha cama. Só moramos nós duas, está tudo certo? As duas moram sozinhas. Um apego saudável. Não é? Com certeza, no momento em que ela se sentir segura, independente, ela vai demonstrar o interesse em ter o próprio ambiente. A adolescência está aí batendo a porta dela, ela vai ter vontade de ter a própria decoração, os personagens que ela admira. Gosta, né? Isso vai acontecer de modo natural. O filho de 8 anos também dessa nossa amiga Fabiane também não dorme no quarto dele, chora para dormir com ela e o marido. Aí ele dorme no colchão normal. O pessoal fica preocupado, né? Se é normal, se não é. É normal, desde que não atrapalhe a dinâmica. Se o casal não está vivendo bem por conta dessa situação, aí sim podemos atuar de maneira a levar a criança para o ambiente dela. Mas se todos estão confortáveis, não tem o que temer. O que acontece hoje, Mônica, é que existem muitos especialistas que indicam o que é certo, o que é errado. Isso não existe. O que existe é o bem-estar da família. Como o vínculo familiar é construído, como ele é fortalecido, entende? Não podemos invadir a privacidade de uma família e dizer se está certo ou errado. Eles é que são especialistas dos filhos, entende? Eles é que estão ali no dia a dia e que conhecem tudo. E aí eu te pergunto, quando que as pessoas devem estar atentas assim, olha, está passando um pouquinho do limite? Eu vou trazer um caso dessa amiga nossa que quer ajudar o filho que tem 6 anos, tem a cama do lado da dela, mas mesmo assim não fica. E quando tenta tirar, ele acorda. Então, assim, me parece, pelo que ela contou, que está trazendo um pouquinho de sofrimento na situação. Quando ele perceber, né, que não está fazendo bem mais? Ela não disse se ele tem o quarto dele, só que ele tem uma cama no mesmo ambiente. Isso. Entendi. 6 aninhos, ele consegue perfeitamente conversar e entender. Ele tem condições de entender quando ela explicar que ela não está confortável com ele ali. Que é mais apropriado que ele vá para o ambiente dele. Agora, se ela quiser colocar ele num outro ambiente, no quartinho dele, ou sozinho ou com irmãos, quem sabe ela vai alguns dias para esse quartinho, fica lá com ele, coloca um colchão no chão, é muito prático, deita com essa criança alguns dias, conversa com ele, passa 1 ou 2 noites lá, se for necessário, e aos poucos ela vai retornando para o quarto dela. Talvez ele não tenha ainda confiança, não se sinta seguro para estar sozinho, precise dela. Aqui no caso, a gente tem outra situação. Uma amiga nossa contando que a afilhada de 16 anos ainda dorme com os pais. O irmão de 11 anos também. Então, fica todo mundo no mesmo quarto. E aí são idades bem, né, avançadas, digamos assim, 16 e 11. Ela pergunta, como é que fica? Me parece ser uma questão cultural lá, né? Porque 16 anos e um outro filho de 11 anos, eu que pergunto para ela, tá tudo bem? Se para ela tá tudo bem, mas é importante essa adolescente ter o espaço dela. E aí a gente pode trabalhar com ela essa questão da decoração do quarto, quem sabe receber algumas pessoas, fazer uma festa do pijama, ela com as colegas dela no ambiente dela, para que ela reconheça esse novo ambiente como dela. Esse lugar que é dela, né? Exatamente, para que ela se reconheça ali, se sinta pertencente e construa a própria história dela.
nada melhor do que o nosso quarto. Não tem. Não tem. Não tem. É muita conversa, é muita, né, sabedoria, como a Anabel disse. E a gente espera ter ajudado você, eu tenho certeza que ajudamos, né? Anabel Cordeiro, especialista em sono infantil. Anabel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada viu? a você. Bom fim de semana. Obrigada. E eu fico feliz de saber que você acompanha aqui o programa, Claro, tá? sempre. Daqui a pouquinho tem Danilo Cacheta.